Pensa só, há milhares de anos, uma cidade, a Babilônia, se tornou a mais rica do mundo. E não foi por sorte, não. Acontece que os cidadãos de lá dominavam as regras sobre dinheiro, uma sabedoria tão forte, mas tão forte, que ela atravessou o tempo e, olha, continua super relevante para a nossa vida financeira hoje. Então, bora mergulhar nessa história. E tudo começa com um desabafo que, nossa, soa muito familiar. Bansi, um baita construtor de carruagens, vira pro amigo dele, o músico Kobe, e solta: "Minha bolsa está tão vazia quanto a sua." Sabe aquela sensação de ralar, ralar, e no fim do mês não vir a cor do dinheiro? Pois é, era exatamente essa a angústia deles. E o cenário onde isso acontece é a própria Babilônia. Uma cidade de contrastes absurdos. De um lado, você tinha o luxo, os palácios, os famosos jardins suspensos. Do outro, a realidade dura de trabalhadores supercompetentes como o Banzir e o Kobe, que mal conseguiam pagar as contas. E isso nos leva direto para o coração do problema, para o ponto de partida de toda essa jornada que a gente vai acompanhar, o problema da bolsa vazia. E o mais curioso aqui é o seguinte: o problema deles não era falta de competência, muito menos de esforço. O Bansir era simplesmente o melhor no que fazia. O Kobe era um músico incrível. E mesmo assim, nada. A grana simplesmente não parava na mão deles. As bolsas continuavam teimosamente vazias. E aí, no meio daquela frustração toda, de repente, a ficha cai. Eles têm uma epifania, uma percepção que muda tudo. Eles estavam vivendo no piloto automático. Nunca tinham de fato buscado a riqueza. Só trabalhavam dia após dia, esperando que o dinheiro aparecesse, mas sem nenhum plano, sem nenhuma intenção de verdade. E pronto. Essa percepção muda o jogo. A lamentação dá lugar à ação. É aqui que começa a busca pela sabedoria. A decisão que eles tomam é, ao mesmo tempo, simples e genial. Eles resolvem pedir conselhos para um amigo de infância, o Arkady. E o Arkady não era qualquer um. Ele não nasceu rico, pelo contrário, veio de uma família humilde e com o próprio esforço se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia. Ele era a prova viva de que era possível. E olha que interessante, essa angústia deles não era só deles. Ela ecoava uma preocupação que vinha lá de cima. O próprio rei da Babilônia, olhando para a desigualdade na cidade, se perguntava: por que será que tão poucos conseguem juntar tanto ouro? Essa pergunta foi o que abriu as portas para os ensinamentos do Arkady. A pedido do rei, o Arkady topou ensinar o método dele para todo mundo. E o que ele fez foi brilhante. Ele pegou toda a sabedoria dele e transformou em 7 regras. 7 passos simples e diretos. Um verdadeiro passo a passo que ele batizou de As 7 Soluções para uma Bolsa Vazia. E aqui estão elas. Primeiro, comece a engordar a bolsa, ou seja, guarde uma parte de tudo que entra. Segundo, controle os gastos. Viva com o que sobra. Terceiro, faça o ouro se multiplicar, quer dizer, invista. Quarto, proteja seus tesouros da perda, investindo com cuidado. Quinto, faça da moradia um investimento, tenha um teto próprio. Sexto, assegure uma renda para o futuro, planeje a aposentadoria. E por último, o 7º passo, aumente a capacidade de ganhar, ou seja, nunca pare de aprender e melhorar. É um plano de vida financeiro completo, né? Mas antes de entrar nos detalhes, Arkady compartilhou a ideia principal, a faísca que começou tudo. Ele disse: encontrei o caminho para a riqueza quando decidi que uma parte de tudo que eu ganhava era minha para guardar. A grande virada de chave, então, é essa mudança de mentalidade. E essa parte, essa fração que ele decidiu que era dele para guardar, pode ser resumida nesse número aqui. Simples, mas absolutamente revolucionário. 1/10. Isso nos leva, então, à primeira solução. É a base de tudo. Para cada 10 moedas que entram na bolsa, só 9 podem sair para uso. Traduzindo para os dias de hoje, pague-se primeiro. A regra é separar no mínimo 10% de toda a renda, antes de pagar qualquer outra conta. Esse é o alicerce. Ah, mas como fazer isso se o dinheiro já mal dá para as despesas? Ótima pergunta. E é aí que entra a segunda solução, o orçamento. O genial aqui é que Arkady não via o orçamento como uma prisão, mas sim como uma ferramenta de defesa. É como um mapa que mostra exatamente para onde o dinheiro está vazando. E aí, claro, fica mais fácil fechar esses ralos. Ok, depois de começar a guardar e controlar os gastos, aí vem a mágica. A terceira solução, colocar cada moeda para trabalhar.
A ideia é transformar o dinheiro num exército de trabalhadores que geram mais e mais dinheiro, criando um fluxo de riqueza que entra na bolsa, não importa se a pessoa está trabalhando, dormindo ou viajando. O nome disso hoje, investimento. E claro, para esse exército de moedas não ser destruído na primeira batalha, a quarta solução é fundamental: proteger o tesouro. E aqui, Arcade foi bem direto. Primeiro, a segurança do dinheiro que já foi guardado vem em primeiro lugar. Nada de se deixar levar por promessas de enriquecimento rápido. E talvez o mais importante de tudo, é essencial buscar conselho com quem realmente entende do assunto. Afinal, ninguém pede a opinião de um fabricante de tijolos sobre joias, certo? Só que, né, não adianta só ter as regras na mão. Para que as soluções realmente funcionem, é preciso entender a mentalidade por trás delas. É o que o Arcade chamava de o poder de um plano. Arcade usava uma metáfora perfeita para isso. Ele dizia que a riqueza é como uma árvore. Ela cresce a partir de uma sementinha. E a primeira moeda que se consegue guardar é exatamente essa semente. É dela que a árvore da riqueza vai crescer. Ou seja, são as pequenas ações feitas com consistência que levam a grandes resultados. Mas não dá para ficar esperando. É preciso agir. E Arcade dava um alerta bem sério sobre isso. A oportunidade é uma deusa soberba que não perde tempo com quem não está preparado. Em outras palavras, sorte não é acidente. A sorte favorece quem está pronto, quem se preparou e não deixa as coisas para depois. E essa, no fim das contas, é a grande lição de toda essa história. O sucesso financeiro não é questão de sorte nem de destino. Ele é simplesmente o resultado de entender e aplicar algumas leis que são simples e universais. O controle está nas mãos de cada um, assim como esteve um dia nas mãos de cada cidadão da Babilônia. Essa sabedoria do Arcade viajou por mais de 5.000 anos para chegar até aqui. A questão que fica, então, não é sobre o passado, é sobre o agora. Qual semente de riqueza será plantada hoje?